É. Essa nossa, é a nossa segunda aula de análise fundamentalista. Hoje é dia 10/8/2023. Bom, gente, tendo como base aquele modelo que eu apresentei para vocês estão vendo o PowerPoint, né? A gente tem, eu encerrei a aula passada aqui, ó. Quando a gente fala dos fatores macroambientais, eu posso pensar que tem dois subgrupos de fatores ali, que são os estruturais, que eles levam muito tempo para mudar, né, como demografia, produtividade do país. Olha a reforma da Previdência, a reforma fiscal, né? Eles influenciam as empresas, mas eles demoram para mudar, né? A reforma fiscal tem 30 anos está discutindo, né, no Brasil, né? Então, quando muda, vai mudar muito devagar. É mais tranquilo da gente acompanhar isso no longo prazo. Agora, tem os fatores conjunturais que eles demoram menos tempo. Eles são de curto prazo, né? Curto ou médio prazo. Então, por exemplo, juros, endividamento, a taxa Selic, né? Agora a gente está vivendo aí esse ciclo de queda, vai começar a viver, né? Já começou, né? O ciclo de queda da Selic, né? Isso tem um impacto imediato, né? A gente começa a vivenciar a Selic cai, meses depois você já começa a ver o efeito na economia e o efeito na empresa. Então tem um impacto mais de curto prazo, mais de médio prazo, mais rápido. Por isso mesmo, gente, a gente tem que ficar mais de olho nisso aqui. A gente acaba monitorando isso mais de perto. A boa notícia é que enquanto os outros fatores eles são mais, até dependendo da situação, difíceis da gente estar levantando os dados, da gente estar acompanhando, esses outros fatores aqui, de curto prazo, de médio prazo, eles são fáceis da gente ter acesso, né? Isso aqui está disponível na internet aqui. Está muito fácil. A gente pega aqui Banco Central, tá na mão esses dados aqui, né? Então, ó, os juros, reunião do Copom, tá? Basicamente, a gente pegar a ata de reunião do Copom aí, a gente vai saber como é que é a tendência, né, da curva de juros, tá? Eu também costumo pegar, falando em curva de juros, costumo pegar no portal da corretora que eu utilizo e fico vendo, né, praticamente todo dia eu olho como é que está a curva de juros futura, 2029, 2030, não sei se vocês sabem como é que olha isso. Vocês sabem, gente, como é que a gente acompanha isso? A curva de juros futura? O senhor chegou a mostrar um pouco semana passada, professor, lá no site do... Eu mostrei, né? Mostrou. Tem a cotação do DI, né? É a DI futura. Pega ali a DI para... Joga DI 29, joga DI... 29, 30, né? Isso. Tá? Isso que o mercado geralmente acompanha, tá? Inflação são os indicadores aqui, IPCA, né? IGPM, INCC, né? Também fácil, né, da gente acompanhar. O próprio boletim Focus do Banco Central oferece isso aqui, né? PIB, também fácil, né? IBGE, o Bacen também divulga isso, o próprio Boletim Focus também entrega para a gente isso aí, né? Muito fácil de buscar isso. Também, desemprego também, né? Dado CAGED, fácil da gente mexer com isso, né? Índice de confiança do consumidor empresário, também não é difícil da gente conseguir, está na internet isso, tá? Ciclo de crédito, né? Nota de política monetária, também fácil da gente conseguir isso no Banco Central. E taxa de câmbio também fácil da gente conseguir isso, né? Também Banco Central. Balança comercial, tá? Basta a gente pegar isso do Banco Central. Aqui não tem muita dificuldade, tá, gente? Professor, Oi. esclarece aí, só esse negócio do ciclo de crédito aí, que eu não estou concatenando isso. O ciclo de crédito está condicionado à Selic, né? Você vai ver a Selic, depois eu mostro para vocês, tem lá no Banco Central, você vai vendo, né, como é que está o aumento de crédito, né? Está muito associado. Quando você vai cair na Selic, os bancos vão aumentando o crédito, né? Vão aumentando o dinheiro disponível para empréstimo. Perfeito. Até na semana passada tinha saído alguns dados aí de que a disponibilidade de crédito tinha reduzido na economia, que fez até na bolsa lá os bancos darem uma reduzida na cotação no dia lá, que eu lembro. Uhum. Foi quinta, sexta-feira, é isso que você está falando, né?
É isso. Ah, não, beleza. Tá? Você pode ver de várias maneiras, né? Você pode olhar isso pelo compulsório, né? Você sabe o que é o compulsório? Sim, o depósito compulsório. Depósito compulsório, né? Como é que tá, né? Quando o Banco Central ele aumenta ou reduz o compulsório, ele influencia nesse ciclo de crédito aqui, né? Sim. Se E aumenta a base monetária do é, país ou não? isso aí, Disponibiliza mais crédito para poder. exatamente, né? Então, quando o ciclo de crédito está mais expansionista, você vai ver, você tem uma correlação direta com o crescimento das empresas, né? Perfeito. Ah, Ok? bem o que Selic, né? Bem É Selic. muito simples aqui, né? Não tem muito mistério, né? Isso aqui é o que a gente olha, porque, assim, no mercado, não é fácil você pegar aqueles dados todos que eu falei com vocês no dia a dia, né? Você tem esse geral aqui, você olha mais, né? E quando você entra para os dados setoriais, o que geralmente, quando você vai fazer a análise fundamentalista, ou você pega assim, características daquele setor, né? Eu sei, por exemplo, quando o dólar sobe, favorece empresas exportadoras, né? Então, eu sei que vai ter um impacto positivo nesse caso. Agora, o que é muito comum do mercado é a gente ter especialistas em setores, né? Porque o cara ali está focado em setor de educação, por exemplo. Né? Você chega os grandes bancos, você tem um cara que é focado naqueles setores ali, né? Ele fica o tempo inteiro estudando aqueles setores, né? E monitorando tudo que está acontecendo. Ele vira um especialista mesmo, né? Naquelas empresas ali, tá? Porque é muita informação, é muito dado, né? Você tem que focar, você tem que ter especialistas naquilo ali, tá? E muitos desses dados aí são informações qualitativas, né? São coisas que o cara tem que estar naquele mercado mesmo para estar sabendo o que que é, né? Entendeu? O cara está no setor de educação acompanhando. Aí o MEC solta uma portaria ali que influencia no número de alunos, por exemplo, né, na sala de aula, influencia alguma coisa, o cara tem que estar no mercado para saber aquela linguagem ali. Tá? Então, é muito normal que tenham esses especialistas de mercado exatamente para saber o que está acontecendo em específico. Tá? Mas vamos lá, o dólar, por exemplo, né? Taxa de câmbio, né? O fluxo cambial, balança comercial, intervenções do Banco Central, né? Ele tem diferentes efeitos em diversas empresas, né? Então, exportadoras, importadoras, empresas com dívida em dólar, empresa com custo e despesa em dólar, né? Então, o dólar valoriza, você tem uma correlação direta com empresas exportadoras, né? E o contrário com as importadoras. Quando o dólar valoriza, empresas que têm uma dívida muito elevada em dólar tendem a sofrer mais, tá? Então, a gente tem essa sensibilidade aí que vai ter um impacto direto. No Brasil, o câmbio flutuante, mas mais ou menos, né, gente? Depende muito da política do governo que está atuando, né? Tem momentos que você tem aí uma flutuação mais intensa, de fato, né? O governo deixando, o Banco Central deixando correr mais solto, né? Tem momentos que o Banco Central faz uma correlação que a gente chama de suja, né? Ele deixa flutuar, mas peronomútil, né? Na hora que ele vê que está fugindo muito, descolando muito teto, um limite que ele acha que é aceitável para o dólar, ele começa a intervir, né? Começa a vender dólar. Então, essa questão flutuante, ela é meio relativa, né? Mas vamos ver aqui, olha, um exemplo, tá? Aí, aconteceu na semana passada, né? O Copom cortou Selic de 3,75 para 13,25, né? Com sinalização da ata do Copom para novos cortes. Então, impacto na Bolsa, né? Você tem, em geral, você tem uma tendência de alta. A gente fala com tendência porque você pode ter outros fatores, né, que podem influenciar. Né? Ontem mesmo, esses dias, né, a Selic caiu e a Bolsa também caiu. Mas ceteris paribus, o que é isso? Tem economia, ceteris paribus, né? Considerando todas as outras variáveis constantes, analisando isoladamente o efeito da Selic sobre a Bolsa, tem uma correlação positiva. Né? Aqui eu sei que tem um vetor que direciona para o aumento da Bolsa quando a Selic cai. Isso aí a gente vai ver, ou está vendo essa tendência já acontecendo no mercado, né? Tá? Então tem a tendência de alta, porque a renda fixa vai ficando menos atrativa, né? Você vai estimulando mais o crescimento,
E, por outro lado, também, os investidores tendem a investir na Bolsa buscando uma melhor rentabilidade que está deixando de existir na Selic. Tá? Varejistas, as empresas varejistas, né, tendem a ter um movimento de alta. A gente estava falando da Magazine Luiza semana passada, né? A Selic caindo, a gente vai ver um movimento aí da Magazine Luiza, uma tendência, eu não posso afirmar, né? Mas isoladamente esse elemento aqui favorece a alta da Magazine Luiza. As imobiliárias também têm o mesmo efeito, né? Porque melhora, né, o preço, né, do crédito para o mercado imobiliário, então as construtoras aí, elas se beneficiam dessa situação. Empresas endividadas também acabam tendo uma melhoria, né, no preço da ação, porque vão pagar menos juros, né? E as seguradoras, Porto Seguro, né, elas têm uma tendência neutra barra queda, tá? Porque geralmente as seguradoras, né, elas pegam aquele dinheiro que elas arrecadam ali e elas investem, né? Elas reinvestem o dinheiro, né? Recebem juros, né? Parte da receita de seguradoras é exatamente juros que elas têm, juros que elas possuem, do dinheiro que elas recebem, né? Dos segurados e que ela não está gastando com pagamento de juros, né? De seguro, tá? Então, essa receita dela de juros tende a cair quando a Selic começa a cair. Tá ok, pessoal? Exemplo 2, o PIB. Se o PIB, por exemplo, mostrou queda de 4% no último ano, enquanto o mercado estava estimando uma retração de apenas 0,4%, quem ganha e quem perde com isso? Perdem empresas ligadas ao desenvolvimento da economia. Indústrias siderúrgicas, indústrias de infraestrutura, por exemplo, tendem a desvalorizar, né? Porque elas estão muito ligadas, elas dependem do crescimento do PIB para estar vendendo, para estar crescendo. Então, se o PIB vai cair, você tem influência direta com a queda dessas ações também. Tá? Quem ganha com isso? Não tem ganhadores, né, diretos, mas você tem empresas que beneficiam de alguma maneira com isso, né? Empresas com perfil mais defensivo, exportadoras, né? Porque isso pode puxar a alta do dólar, né? Você pode gerar algum tipo de incerteza no país, algum tipo de instabilidade, o dólar, né? Porque o PIB está caindo, né? Os investidores podem tirar dinheiro daqui porque tinha uma expectativa do PIB mais alto que não está acontecendo, né? Então começam a comprar dólar e a tirar o dinheiro do país, então você tem a tendência, né, do dólar valorizar, apreciar, valorizando as ações de empresas exportadoras. Tá? Isso pode acontecer. Ok, gente? Então essa é a lógica que a gente segue, né? Para cada tipo de setor, a gente sabe um efeito que vai ter sobre aqueles indicadores ali que são os mais comuns de acontecer, tá? E aqui eu separei para vocês, gente, os 11 principais setores da bola, não da bolsa, né? Vou corrigir aqui, né? Não sei se eu digitei errado, se foi o meu corretor, né? Tá? Eita. Ok? Então, aqui, quais são os 11 principais setores? Eu separei para vocês aqui e uma reflexão sobre o que geralmente acontece com eles, né? Quando esses principais movimentos da economia acontecem, tá? Vamos ver aqui, então. Primeiro grande setor da Bolsa, né? Aqui não tem ordem, tá? De tamanho, mas são os setores, os maiores setores, né? Primeiro é o de utilities. O que são esses setores, pessoal? São empresas que atendem necessidades básicas da população, como energia, saneamento. Esses setores, eles tendem a ficar atrativos em momentos de incerteza na economia, tá? Geralmente são mais estáveis, né? Então, quando a economia tem muita incerteza, né? O ambiente está muito